dia, pessoal. Hoje uma live diferente. Hoje eu venho aqui para tirar dúvidas ao vivo. Abrimos caixinha de perguntas ontem, vocês já me enviaram algumas questões. E estou aqui disponível para conversarmos sobre saúde mental, promoção de saúde cerebral, falarmos sobre o nosso capital cerebral, investimento no nosso cérebro, quais habilidades cerebrais você precisa desenvolver para ter uma vida mais plena, mais equilibrada e mais produtiva. Primeiro de tudo, eu quero contar para vocês que o meu objetivo aqui, quando eu falo de produtividade, é uma produtividade saudável. Hoje nós temos visto pessoas esgotadas, que não conseguem alcançar seus objetivos, mulheres muito sobrecarregadas, que fazem e parece que a vida não anda. Então, quando eu falo de produtividade, gente, é muito nesse sentido de equilíbrio, de saúde, de qual caminho você tem que percorrer para chegar até lá. Então, bem-vindas aí as meninas que estão chegando e deixa aí sua pergunta nos comentários. Se você viu algum conteúdo meu que você quer saber mais, vamos aí falando sobre isso, tá? Então aqui, meninas, uma das perguntas que vieram para mim ontem é: como priorizar o que é realmente importante? Então, uma das grandes questões na produtividade é priorizar tarefas mais importantes. Então, bom dia, Lara. Quando a gente fala de prioridades, até no plural não é tão legal, certo? É prioridade no singular, porque a coisa mais importante é a prioridade. A gente usa o princípio de Pareto. Pareto estudou vários aspectos lá na Itália, na época dele, de economia, e ele viu que 80% dos resultados vem de 20% das nossas ações. Então, isso se transborda para várias áreas da vida, ou seja, quando você tem um projeto, você quer alcançar algum resultado, algum objetivo, né, no seu trabalho, enfim, você tem que saber muito bem quais aspectos dessa atividade são os mais importantes. Então, a gente sempre quebra uma tarefa em pequenos passos, porque existem etapas dessa tarefa que, se elas não forem executadas, você não vai ter resultado algum, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu falo do meu doutorado, vivo falando. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa que está parado na ética. E eu preciso fazer uma reunião, né, com outras pessoas para definir o que a gente vai mudar no projeto e submeter novamente para a ética do hospital. Enquanto isso não se resolver, todo o resto não vale de nada. Não adianta eu convidar pessoas para entrarem na pesquisa, não adianta eu fazer o questionário da pesquisa, enfim, conseguir dinheiro, né, para fazer a pesquisa e tal, porque se tiver parado na ética não funciona. Então a gente precisa saber ter esse olhar, tá? Isso que eu tô falando pra vocês se chama pensamento sistêmico. Nossa, gente, hoje aqui tá um som na rua que, ó, só por Deus, se estiver muito ruim, vocês me falam. Então, pensamento sistêmico é a capacidade do cérebro de enxergar como os sistemas conversam entre si. Então, não adianta a gente só executar. Tem muitas pessoas que elas sentem isso. Nossa, eu faço e eu não chego no objetivo que eu quero. É porque não tá priorizando. É porque você está perdendo tempo com detalhe, fica fazendo coisas que não são as mais importantes, não são as essenciais. Então, uma grande dica que eu dou para quem trouxe essa pergunta de como priorizar o que é realmente importante: desenvolva pensamento sistêmico. Você tem que quebrar essa tarefa que parece muito complexa, por exemplo, sei lá, vai terminar um TCC, fazer algo, né, em pequenos passos e definir o que é mais importante, que mais vai te trazer resultado. Então, isso é essencial, tá, gente? Isso, quem não aprende a gerenciar as suas atividades, quem não tem tempo de olhar para os processos, não muda nada, porque só a execução, ela não te permite esse olhar que o cérebro tem que ter de gerenciamento. Outra coisa, quando eu falo de prioridades, eu falo muito de valores, porque um senso de plenitude, de satisfação com a vida, vem muito de estarmos alinhadas com os nossos valores. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos. Ser uma mãe presente é um valor muito importante para mim, a minha maternidade. Se eu faço 1 milhão de coisas e não tenho tempo nenhum para estar com os meus filhos, eu não vou estar feliz, motivada, satisfeita, porque eu estou desalinhada com os meus valores. Então, se você não sabe, nunca parou para pensar nisso, eu tenho que te dizer, você tem que saber qual é a tua missão na vida, o que você está fazendo nesse planeta, o que você veio cumprir aqui.
E, na verdade, quais são os seus valores, o que de fato te faz acordar todo dia, sair da cama e abraçar a vida. Porque se você tá fazendo um montão de coisa que não tem nada a ver com isso, então você não vai alcançar essa satisfação, esse bem-estar. E daí, quando a gente está muito insatisfeita, a gente facilmente vai para o caminho de anestesiar as emoções. Só que é o que eu sempre falo, as emoções são sinalizadoras. Então, você sentir raiva, você sentir medo, você sentir tristeza, são emoções que sinalizam para nós que o nosso cérebro está detectando algo que não tá bom. Ou no nosso ambiente, nos nossos relacionamentos. E daí ficar anestesiando essa insatisfação com prazeres rápidos, que hoje em dia a tela do celular, então, é um prato cheio. Para você ter dopamina rápida, uso de substâncias, né? Tô ficando bastante assustada com alguns relatos, assim, de pessoas, né, fazendo consumo de álcool, de outras drogas, gastando muito dinheiro, com compras impulsivas, né, que não estão nada alinhadas com os nossos objetivos de vida. É um atraso mesmo, é uma forma da gente se anestesiar. Então, cuidado, sempre traga a tua consciência para o que você está fazendo. E a melhor forma, mais fácil de trazer consciência é escrever. Então, tenha também uma agenda, um caderno de anotações para os seus pensamentos, até para esvaziar a sua mente. Essa é uma grande dica. Pessoal, para quem está chegando agora, hoje a nossa live é Tira Dúvidas ao vivo, então coloque aí a sua dúvida, sua observação, seu comentário para a gente poder continuar o nosso bate-papo, tá? Eu trouxe aqui também algumas questões que me enviaram ontem da nossa caixinha de perguntas, né? Espero ter respondido essa questão de prioridade e o que é realmente importante. Então, eu falei de duas coisas, resumindo aqui. Princípio de Pareto, saiba quais são os passos fundamentais para você alcançar o resultado que você quer. E falei de valores, saiba quais são os seus valores, a sua missão de vida, porque aí você vai priorizar. Tem atividades que parecem que não tem importância alguma, na verdade são as mais importantes. E muitas vezes a gente acaba abrindo mão delas primeiro, que é um tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, aprender coisas novas, nos aventurar um pouco mais na vida, não ficar só no piloto automático, e é isso que vai drenando a gente, né? Então tá bom. Outra seguidora mandou aqui pra mim que ela tem muita coisa para fazer. A ansiedade bate porque não dou conta de tudo. Então aqui é muito importante a gente lembrar que nós mulheres temos ali o mito da perfeição. Então as mulheres crescem com uma regra talvez não tão falada, mas velada, de que nós temos que ser perfeitas. Então nós temos que estar sempre bonitas, mas não podemos ser arrogantes, nem muito, digamos assim, provocantes, mas tem que ser bonita. Você tem que trabalhar sim, mas também tem que cuidar da sua casa, mas também tem que fazer sua atividade física, mas também tem que dormir suas 8 horas, mas também tem que estudar, mas também tem que ser uma mãe presente, né? Então, são muitos pratinhos que a gente tem que equilibrar o tempo todo. Isso gera muita ansiedade. Então, se você, sinceramente, tá super ansiosa aí, só pensando em tudo que você tem que fazer, mas não consegue até colocar em prática, porque a ansiedade muitas vezes nos paralisa, o cérebro fica tão voltado para o mundo interno que a circuitaria de atenção, ela não consegue performar como ela deveria. Então, ela acaba só ficando paralisada, procrastinando, né? Como nós falamos. Então, daí, primeiro a gente precisa abrir mão dessa regra, que é muito cruel com nós mulheres, de que nós temos que fazer tudo o tempo todo e sempre sorrindo, sempre felizes e não tem por que reclamar. Gente, a conta não fecha, simplesmente a conta não fecha. E a exaustão nas mulheres é muito frequente, muito comum. Então, a gente precisa começar a entender que alguns pratinhos vão cair mesmo, que tem coisa que você tem que guardar, sabe? Aquele armário da bagunça, deixa lá, outro dia a gente resolve, né? Voltando na pergunta anterior, então isso entra muito em priorização, em o que é essencial para nossa vida. Então, calma, você não vai dar conta de tudo mesmo e tá tudo certo. Então, aprenda a priorizar, aprenda a delegar. Então, a gente precisa muito da ajuda de outras pessoas. Então, tem coisas que elas não merecem o teu 100%, sabe? A gente sempre também, eu falo muito para as pessoas, dá uma nota de 0 a 10.
Quanto isso vale do teu tempo, da tua energia, da tua dedicação? Tem coisas que simplesmente não valem. A gente tem que abrir mão, tá? E tá tudo certo, gente. Na verdade, verdadeira é assim que a gente tem que viver mesmo, né? Porque hoje as demandas são tantas e tantas e as pessoas pedem tanta coisa tão rápido com WhatsApp, com e-mail, com celular, né? E daí a gente fica achando que tem que dar conta. Cara, sério, não. Tem dia que você pode se dar o luxo de só descansar, né? Então, quando eu falo delegar, é deixar que outras pessoas façam algumas tarefas para você. Então, a gente precisa também saber quais tarefas não requerem a nossa presença e que dá para outras pessoas fazerem, tá? Muitas vezes, por exemplo, eu deixo meu marido ir no mercado. Eu sei que ele não vai comprar, assim, ó, a marca que eu quero. Às vezes, um Vanish de roupas brancas não vai vir no carrinho de compra. Beleza, outro dia eu me viro e pego, tá? Então, quando a gente delega, a gente não consegue ter o mesmo nível de execução, ali, a qualidade de execução, quer dizer, do seu jeito. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu gosto das coisas do meu jeito. Se eu tô falando com você, me conta aqui. Eu gosto de passar roupa do meu jeito, mas o jeito de limpar a casa é do meu jeito, tudo bem? Então, às vezes, você vai ter que tolerar que outra pessoa vai fazer do jeito dela. Adequar expectativas. Mas essa é uma das formas da gente lidar com a ansiedade. Chama aceitação. É aceitar que não vai ser tudo perfeito, mas tá tudo bem. Porque senão, gente, é muita coisa para se preocupar, tá? E daí, eu queria explicar muito isso para vocês, que a ansiedade, ela tem esse poder de nos sequestrar. Então, as preocupações ficam muito na nossa cabeça, aquelas checklists, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, vai gerando toda essa angústia. Lembrar que as preocupações, os medos, acionam áreas cerebrais muito primitivas, estão relacionadas à nossa segurança, à nossa sobrevivência. O cérebro, no modo de sobrevivência, não vai conseguir fazer movimentos expansivos, tá? Que a gente fala, que é de criatividade, inovação, de criar coisas. Porque o teu cérebro entende que ele está num ambiente perigoso, então ele precisa só se proteger. Então, entende por que o estresse, um pouquinho de estresse nos ajuda a executar coisas. Então, ter prazos, ficar preocupado, nossa, eu tenho que fazer tal coisa até domingo, até semana que vem eu preciso entregar um relatório. Pessoas responsáveis, elas lidam bem com essas questões. Mas quando a ansiedade ultrapassa esse limite do saudável, porque quem não quer nada com nada também não evolui na vida, né? A gente tem que ter essa resiliência, essa persistência, a gente ter esse olhar, o cérebro que consegue prever resultados. Não, eu vou fazer assim, assado, e eu vou chegar lá e eu vou conseguir. Claro que essa pessoa é mais bem-sucedida na vida. Mas facilmente nos dias de hoje, por N fatores, a gente sai desse nível de ansiedade, de performance que é boa, para um nível patológico, né, que vai nos paralisar e daí vira um efeito bola de neve, porque daí, como os pensamentos inundam, né, a pessoa, ela não consegue executar nada. Porque a circuitaria de atenção, um dos grandes distratores é o estado emocional. Então a pessoa fala, nossa, doutora, eu fiquei o dia inteiro só pensando, tanta coisa que eu tinha que fazer, não consegui executar nada. E agora eu vou te dar uma super dica também, hein, gente. Essa live é a live do mão na massa. Se você tá se sentindo assim, muito paralisada por causa da ansiedade e não dá conta de tudo, eu falei pra você delegar. Eu já te contei que você tem que quebrar as tarefas em pequenos passos. E eu vou te contar outra coisa. Pedir ajuda para uma pessoa que não está emocionalmente envolvida num problema, muitas vezes é a melhor solução do seu problema. Porque ela não está com a circuitaria de atenção sequestrada pelo emocional dela. Se essa pessoa tem um know-how, né? Ela tem um conhecimento para te ajudar nessa situação. Se você confia nela para abrir o seu estado emocional, por exemplo, daí flui. Essa semana aconteceu exatamente isso. Estava conversando com a minha mãe e eu contei para ela de uma dificuldade que eu tava meio empacada ali num processo. E o meu pai, que é aposentado, tava lá de boa, me ligou e falou, filha, você quer que eu passe lá e vejo pra você? Eu falei, quero. Gente, 10 minutinhos de conversa resolveu um problema. E aquilo pra mim era uma coisa que eu já tava arrastando há vários dias, não estava conseguindo. Falar pra minha mãe, só de pensar já me dá aquela angústia. Então é isso que eu tô explicando pra vocês. Como o nosso estado emocional
pode roubar a nossa produtividade, a nossa capacidade de fazer coisas. Então, tudo que você puder fazer para minimizar a tua ansiedade é perfeito. Inclusive, além disso que eu tô falando para vocês, assim, bem especificamente das tarefas, a ansiedade a gente precisa fazer uma prevenção, né? Porque eu tenho visto hoje as pessoas querendo ficar calmas, tranquilas, mas o tempo todo consumindo conteúdos ansiogênicos. Você fica assistindo tudo que é coisa no jornal. Você vai treinando o seu cérebro para chamar atenção só de coisa, tudo que tá dando errado, porque o país, porque, meu Deus do céu, porque, né, a violência, tal. E daí você fica mostrando pro teu cérebro situações, assim, sempre do mesmo padrão. E essa área cerebral da ansiedade, se você fica ativando ela, você hiperativa ela. E daí tudo vira ansiedade. De coisas que antes eram estímulos neutros, o cérebro começa a interpretar como perigosos, tá? Então, gente, saúde mental, ela é uma conquista diária, ela é uma busca. E eu também preciso contar pra vocês outra coisa, que as pessoas não têm muita noção. Que a doença mental, o sintoma mental, evolui como qualquer outra doença. Então, se você tem uma pressão alta e você não trata, você acha que ela vai ficar do mesmo jeito pro resto da tua vida ou ela vai piorar? Com certeza ela vai piorar. Se você tem, sei lá, um problema de tireoide, você não toma remédio de tireoide, você acha que vai ficar sempre assim ou vai piorar? Vai piorar, certo? Então, por que você acha que a tua ansiedade, que você não trata, que você não cuida, que você não tá nem aí, ela vai continuar sempre do mesmo jeito? Ela vai evoluir. A doença mental não tratada, ela tem esse efeito bola de neve, ela piora mais ainda. E daí, de uma ansiedade, vira uma depressão, vira uma dependência de sei lá o que, entendeu? Ela vai evoluindo. Então, além de você cuidar das suas demandas, saber seus limites, para não ficar super ansiosa tentando dar conta de 50 mil coisas, você tá fazendo um exercício físico? Saúde mental é igual exercício físico. Não adianta, tá? Ontem eu tava falando com meu primo exatamente isso. Ah, mas eu não gosto. Gente, a motivação para o exercício físico, ela vem depois. Ela não vem antes. Esquece, não vai acontecer. Seu cérebro não foi feito dessa forma. Então, você vai sem vontade mesmo. Na volta, lá no final, você vai estar toda feliz. Ai, que bom que eu fui. Ai, mais um treino que eu completei. Olha só. Beleza. Mas não adianta, tá? Isso não tem alternativa. Faz ou faz. Exercício físico. Não adianta a pessoa chegar ansiosa. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Café. A minha geração de millennials, o nosso lance é o tal do café, né? Ah, um cafezinho colombiano, um café do Nespresso, um café gourmetizado. Então, ó, pega essa dica. Vai no café descafeinado. Porque tem gente tomando garrafas de café e ainda com açúcar. Primeiro, você tá pondo um alimento inflamatório no teu corpo, que é o açúcar refinado. Vai causar uma inflamação sistêmica que vai pro teu cérebro. Não adianta, gente, açúcar, ele é com muita moderação. E você tá ingerindo cafeína, que apesar de nos deixar mais acordadas, mais vigilantes, ela piora a nossa ansiedade. Você sabia que tem muitos estudos na psiquiatria que a gente consegue induzir crise de pânico em pessoas que têm transtorno de pânico se a gente ficar dando cafeína para ela? Exatamente. Então, a cafeína, ela é ansiogênica, ela tira o nosso sono, principalmente após as 3 horas da tarde. Então, fica aí essa super dica pra você, tá? Se você ama tomar café, vai pro descafeinado no período da tarde, porque senão você não vai dormir bem. E, novamente, o sono é também um pilar de saúde cerebral. Então, pessoas ansiosas que, bom, todo mundo, na verdade, tem que dormir bem, sono reparador, e o café tá minando isso. Então, gente, cuidem muito disso, tá? Então, nós falamos do sono, do exercício físico, cuidado com a cafeína, com estimulantes, né? Pra quem treina à noite, toma às vezes aqueles pré-treinos. Fica esperto, presta atenção nisso, tá? Até que ponto conseguimos melhorar o cérebro quando retiramos os maus hábitos? Drasticamente, rapidamente, tá? Tem benefícios, pessoal, que são a longo prazo, tá? Então, por exemplo, você tratar uma pressão alta, um colesterol, pro teu cérebro, você tá mantendo uma reserva neuronal ao longo da vida. Isso é ótimo. Agora, se você começa a fazer um exercício físico, gente, sério, depois de um treino aí de 30, 40 minutos, você tá sorrindo, você tá fazendo piada, você tá, ufa, que bom, graças a Deus eu fiz, nossa, né, venci o dia.
Pode perceber. Então, os neurotransmissores do prazer, da recompensa, do bem-estar, como serotonina, dopaminas, endorfinas, isso aí você já pega desde o primeiro, tá? Você tirar o café, gente, rapidamente também. Claro que tem algumas pessoas que elas vão ter até sintoma de abstinência da cafeína, viu, gente? Que o principal sintoma é cefaleia, é dor de cabeça. Então, você vai tirando aos poucos, né? Que não pode tomar, mas não pode tomar muito. Então, fica com uma xícara de café de manhã e no máximo uma depois do almoço. Tá perfeito. De resto, o que a gente faz? Cuidado com o hábito, né? Então, assim, quem tá sempre ali tomando café, eu falo, põe um chá, né? Põe um chazinho de camomila, de erva doce, de hortelã, enfim, usa da sua criatividade, uma aguinha com gás, né? Mas cuidado com os refrigerantes, tudo que tem, os energéticos, né? Tem gente que é acostumada a tomar, tudo isso prejudica. Só que a resposta vem super rápido, de verdade. Logo você vai estar dormindo. Uma noite de sono bem dormida, a gente já acorda bem melhor no outro dia, né? Então, esses são pilares muito importantes, tá? Outra coisa é você se envolver em outras atividades, colocar lazer na sua vida. Então, sabe, gente, às vezes as pessoas querem tanto achar um resultado diferente de bem-estar, de satisfação, de produtividade, fazendo sempre as mesmas coisas. Isso é impossível de conquistar. Então, ou você muda um pouco a tua vida, vai fazer uma coisa diferente, uma caminhada na natureza, pega teu filho, vai andar de bicicleta. Claro que vai demandar uma energia inicial, tá? Você vai ter que investir, é um investimento. Só que os benefícios vêm rapidamente, tá? Eu falo muito de lazer. Hoje a gente tá deixando o lazer muito passivo. Lazer passivo, assim, é assistir um filme, é maratonar série, é ficar rolando tela. Isso não descansa o cérebro. Por um tempo até que sim, mas principalmente com muito estímulo sensorial, vídeos de TikTok, coisas que o cérebro tem, depois que armazenar e classificar todas essas informações, ele fica cansado. Você tem que ter mais lazer na natureza, o lazer social, a socialização também é um pilar de saúde cerebral. E na pandemia, todos nós perdemos um pouco de habilidade social. Pode perceber, as pessoas não voltou totalmente ao normal. O tanto que a gente ia na casa das pessoas, não é? Eu, pra ficar um dia inteiro na minha casa antes da pandemia, meu Deus do céu, eu tinha até um treco, eu passava mal, não aguentava. Hoje, tranquilamente, eu consigo ficar um dia inteiro em casa se eu quiser. Então, assim, o nosso cérebro, ele perdeu um pouco de habilidade. Isso também é uma noção que eu queria falar pra vocês. O cérebro é como um músculo. Tudo que a gente exercita, ele melhora. Mas o que a gente não exercita, ele vai perdendo habilidades, tá? E uma outra pergunta que veio aqui pra mim foi eu preciso mesmo saber tudo para ser uma mulher boa? Gente, é impossível. É isso que a gente estava falando da sobrecarga das mulheres. O que é para você uma vida boa? A gente tem que saber nossa missão de vida. A gente precisa trazer essa reflexão. Um exercício assim meio radical que eu vou propor aqui para vocês. Mas, se você partisse desse mundo hoje, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? Isso é um grande exercício de saber a nossa missão. Eu gostaria que me lembrassem de mim como uma amiga, companheira, uma mãe, enfim. É isso que é mais importante para você. Agora, o resto, né? A gente não tem como fazer tudo. Agora, que o cuidado, que a saúde são extremamente necessários para você desfrutar da tua vida, não tem nem o que te falar. Por quê? Como eu estava falando dos hábitos saudáveis que vão garantir uma reserva cerebral ao longo da nossa vida, quem não faz isso perde muito neurônio ao longo da vida, tá? Sedentarismo, uma dieta inflamatória, dorme mal, ainda para ajudar, vamos lá, põe um transtorno de dependência de nicotina, um uso abusivo de álcool, né? E daí você vai perdendo um monte de neurônio. Daí o que acontece? O seu cérebro deprime mais fácil. Porque quanto menos neurônio a gente tem, menos serotonina a gente produz, menos dopamina a gente acaba deprimindo mais, né? Ficando mais esquecida. Sintomas cognitivos de desatenção e memória tem sido uma queixa super frequente, antes não era. 2 queixas que de uns tempos pra cá estão muito comuns. De uns tempos assim, de 10 anos pra cá. Insônia. As pessoas não tinham muito essa queixa praticamente. E falta de atenção. Aquele famoso, será que eu tenho TDAH?
Claro que nós temos sim pessoas que não foram diagnosticadas corretamente com TDAH ali na infância, na juventude, passou batido. Mas a maioria das pessoas tem déficit de atenção, mas não tem o transtorno de déficit de atenção. A maioria das pessoas, na verdade, está desatenta. Por quê? Porque tem muita distração digital, que eu tô falando várias vezes aqui na live hoje, porque é um assunto super importante. E também porque não tem estímulo cognitivo, porque não dorme bem, tudo isso aí que a gente tá falando. Uma coisa é muito linkada com a outra, tá? As pessoas também não têm muita noção disso, assim, estão dormindo tão mal. E depois que tá ali, ó, super atenta, fazendo tudo. Não tem como, gente, a conta não fecha. Por isso que eu digo, aprenda como seu cérebro funciona para você dar o melhor para ele. Ele vai te entregar o resultado que você precisa. Então, assim, durma bem, tenha estímulos cognitivos, aprenda uma coisa nova, faça um hobby, coloque o teu cérebro para criar novas conexões. Então, a parte boa é que a partir do momento que a gente presta atenção nisso e a gente começa a cuidar, poxa vida, faz tanto tempo que eu não vejo uma amiga, vou sair, vou tomar um café, vou bater papo. Se é o caso, vou fazer uma psicoterapia, vou aprender a relaxar, vou fazer uma aula de alongamento, uma aula de yoga, né, uma meditação guiada de atenção plena. Tem tantas ferramentas hoje a nosso dispor, né? E eu falei para vocês no começo a questão do journaling, que é o escrever. Se você não tem tempo, nem dinheiro, nem vontade, nesse momento de fazer uma terapia, de uma atividade talvez que vai te demandar muito, eu te sugiro, comece a escrever seus pensamentos, os seus sentimentos. Ai, Ju, não sei fazer isso. Começa a dar uma nota de 0 a 10, tá? Hoje eu tô triste, tô feliz, o que aconteceu? Começa a colocar o seu cérebro para desenvolver metacognição. Metacognição é o cérebro também olhando para si mesmo. É ele se observando. O cérebro é o único órgão que tem essa capacidade, né? Claro que eu sou fã, sou meio suspeita, mas obviamente o cérebro é o órgão mais importante da nossa consciência e de tudo que a gente planeja fazer. E ele tem essa capacidade de se olhar, né? A gente chama isso de observador consciente. É quando algumas áreas do nosso cérebro, elas se descolam da emoção e conseguem falar, mas por que eu tô triste assim? Mas por que isso me deixa tão irritada? Toda vez que a gente escreve, a gente consegue ajudar o nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro de funções executivas, a área muito nobre, a retomar o controle da situação. Então, ele consegue, prever resultados, trazer estratégias alternativas. Então, é bem legal a gente fazer esse exercício, tá? Também, além disso, quando você começa a escrever, você tira da sua cabeça. Seu cérebro tem a sensação de, poxa, não preciso mais deixar tanta informação online, porque já está escrito lá e eu posso retomar esse raciocínio a hora que eu quiser. E isso diminui a nossa ansiedade. Então, o que os estudos têm mostrado? Gente, isso que eu trago para vocês tem muito a ver com psicologia positiva, que é uma área da psicologia que ela estuda um plus, digamos assim, positivo, porque não é de doença, é assim, o que mais eu posso melhorar, tá? Então, as pessoas mais felizes, as pessoas mais satisfeitas, as pessoas mais bem-sucedidas. Então, tem um ramo da psicologia que estuda isso. São pessoas que têm mais gratidão. Então, quando você estiver escrevendo, é bem legal também colocar motivos de gratidão. Tudo que você começar a mostrar para o teu cérebro que é importante e relevante para você, ele vai te trazer essas informações, tá? Ela começa a saltar aos olhos, entre aspas. Então, se você exercita, olhar para o lado positivo da sua vida, olhar para motivos de gratidão, para pensar na tua missão de vida, pensar nos seus valores, isso vai ficando mais fácil, fazendo mais sentido e te trazendo mais qualidade de vida e bem-estar. Então, gente, eu falo disso tudo porque eu particularmente amo falar de psicoeducação e ajudar as pessoas a terem uma vida mais equilibrada, mais produtiva, porque hoje o adoecimento está batendo as portas. Não tem ninguém que não tenha vivido isso pessoalmente, né? Eu mesma vivi isso na adolescência, precisei procurar ajuda, tratamento psicoterápico, fui num psiquiatra, esse é um dos grandes motivos porque hoje eu sou psiquiatra. E hoje não tem como a gente fugir disso, porque se não é com a gente, alguém que tá doente, é alguém que você conhece, alguém que você ama, é um amigo, é um familiar. Então saiba que existe uma forma de prevenir. Saúde mental, ela precisa ser ensinada nas escolas.
Graças a Deus que eu vejo algum tipo de conteúdo já desse tipo, né, de socioemocional para as crianças, porque não brota. Saúde emocional, saúde mental, ela é investimento, é aprender a lidar com as emoções. E as pessoas, muitas ainda têm essa noção de que, eu vou tocar o barco, eu deixo a vida me levar e se precisar eu procuro ajuda. Mas precisa chegar nisso? E não é só isso, não é só não adoecer. O meu objetivo não é só ausência de sintomas, é trazer qualidade de vida, que os seus dias tenham qualidade. Não só muitos anos de vida, mas com qualidade de vida. E isso é uma busca diária, é tomada de decisão consciente. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tá? Então, essa reflexão que eu proponho para vocês hoje. Se mais alguém tiver alguma dúvida que queira compartilhar aqui com a gente, algum comentário, pode trazer. E estou aqui à disposição. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E para quem não tiver assim, mais nada aqui para comentar, eu desejo um ótimo final de semana para vocês. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijo, galera! Sábado que vem eu volto com uma live lá em Londrina. E vou deixar a votação essa semana nos stories pra gente escolher um tema bem relevante e bem legal pra vocês. Até lá!